Olá, graça e paz. Nossa gratidão ao bom Deus por nos conceder mais essa oportunidade para o estudo da Sua Palavra. Essa é a sala da Escola Bíblica Dominical na Primeira Igreja Batista de Assisita, que funciona alternativamente às 8h30 de cada domingo. Os conteúdos ministrados aqui ficam hospedados no YouTube no site Piba Assisita, onde vocês poderão acessá-los, como também compartilhar com os seus contatos. Sejam todos bem-vindos! O tema para hoje é uma igreja que anuncia o nome de Jesus. E quem nos conduzirá no estudo deste tema será a missionária da OM, Operação Mobilização, missionária Gildélia Moromissato, que é esposa do pastor Júlio Moromissato e também mãe do Lucas. A Primeira Igreja Batista de Assisita tem o privilégio de contribuir para o sustento dessa família no campo missionário. A irmã Gildélia é graduada em Teologia pelo Seminário Bíblico Batista e atua nos Estados Unidos da América do Norte na área de mobilização de igrejas para o envolvimento com o projeto Freedom Challenge, que combate e retira meninas do tráfico sexual no mundo. Agradecemos à missionária que prontamente atendeu ao nosso convite e rogamos que o Senhor nos ajude a compreender o seu recado para nossas vidas. Olá, irmãos, graça e paz. É uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos, ainda que à distância. Os irmãos da Primeira Igreja Batista Assisita são muito queridos. E eu louvo a Deus, porque em meio a tantas coisas que têm acontecido no mundo, o Senhor continua soberano e justamente por causa destas coisas, Ele tem aberto portas e nos permitido experimentar tantas outras coisas. E o fato de estarmos juntos aqui hoje é uma delas. Obrigado, irmão Cordeiro, desde já eu agradeço pela confiança, pelo convite. É uma honra poder compartilhar, aprender junto com os irmãos a respeito desse tema tão especial que é uma igreja que anuncia o nome de Jesus. É o que nós vamos estudar hoje juntos. Nosso estudo está baseado na coletânea da Convenção Batista Mineira, Práticas Bíblicas, é o estudo de número 16, e nós vamos estar pensando juntos sobre esse tema. E a minha oração é que o Senhor nos encoraje, que o Senhor renove o nosso ânimo e o nosso desejo e motivação de compartilhar, de anunciar Jesus para aqueles que ainda não o conhecem. Então vamos orar? Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, e a nossa oração é que o Senhor possa encorajar-nos, que o Senhor possa nos alimentar, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, se revele a nós, que o Senhor nos mostre aquilo que o Senhor quer que a gente aprenda, através da leitura e do estudo da tua palavra nesse momento. E que por causa disso, Deus, como resultado, nós possamos anunciar ainda mais, Deus, proclamar ainda mais o nome de Jesus. E é no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Quero começar agora, nesse momento, lendo com os irmãos Atos, capítulo 3, os primeiros versículos, primeira parte, a cura de um mendigo aleijado. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3h da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se.
E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. A pregação de Pedro no templo. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Glória a Deus. O nome de Jesus tem poder. E é esse nome que nós devemos anunciar como igreja. Essa é a nossa missão, anunciar o nome de Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos uma tela para que isso os ajude a acompanhar melhor o estudo. Ok? Voltando aqui. Então, nosso estudo, uma igreja que anuncia o nome de Jesus, nós estamos baseando no livro de Atos, no capítulo 3. Antes de nós entrarmos propriamente na lição que vem da revista, eu queria fazer uma introdução e pensar um pouquinho com os irmãos a respeito da missão de Israel e a missão da igreja. Eu acredito que isso vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor também do contexto que Pedro e João estavam ali vivendo, e a igreja primitiva, e a missão que nós hoje temos como igreja. Começando com a missão de Israel, nós sabemos que lá em Gênesis 12, 3, o Senhor disse a Abraão que através dele, em ti serão benditas todas as famílias da terra, que através de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. E ali ele já está falando também da descendência e do plano de Deus para com todas as nações. A missão de Israel, como alguns estudiosos, e eu aprendi um pouco disso quando estava estudando missões, eu acredito num seminário também, essa ilustração que nos ajuda a entender um pouquinho da diferença da missão de Israel e a missão da igreja. A missão de Israel, ela é considerada uma missão centrípeta. O que é uma força centrípeta? É uma força que atrai para o centro, atrai todas as outras coisas para o centro. A missão de Israel era viver em obediência ao Senhor, em obediência à aliança, de tal forma que as bênçãos de Deus seriam abundantes sobre eles, e por causa disso os outros povos iriam olhar, iriam ser atraídos a Deus por causa do que iam ver na vida de Israel. Então Israel deveria viver de tal forma que os outros povos seriam atraídos. Mas o plano de Deus nunca foi somente para Israel. Deus sempre quis abençoar todas as nações da terra, e foi por isso que ele disse para Abraão, Gênesis 12, 3, 22, 18, que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas, seriam benditas. A missão da igreja, encontramos lá em Marcos 16, 15 e 16, já é uma missão centrífuga. O que é a força centrífuga? É a força que espalha, que lança do centro para fora. Essa era a missão da igreja. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. A missão de Israel era de atrair. E através da atração, os povos olhando para Israel, conheceriam a Deus. A vida deles apontaria para Deus. A missão da igreja é sair, espalhar.
força centrípeta que atrai e a força centrífuga, que é a missão da igreja hoje, depois da vinda de Jesus, é espalhar, é levar. Essa é a diferença. Mas o plano de Deus não mudou, sempre foi o mesmo, de Gênesis a Apocalipse, que todas as nações sejam abençoadas. 1 Pedro 2,9, eu quero ler aqui rapidinho com os irmãos também. Nos diz: vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas antes desta palavra, essa palavra, na verdade, estava se referindo ao que Deus já havia falado lá no Velho Testamento para o povo de Israel. Êxodo 19, versículos 5 e 6, nos diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Esse título, essa palavra, tinha sido primeiro dada ao povo de Israel como nação santa, separada. E através de Israel, Deus planejava abençoar toda a terra. Nós sabemos que Israel falhou na sua missão, qualquer um humanamente falharia, e veio Jesus como sacrifício perfeito para cumprir as profecias e para estabelecer a sua igreja. Agora não só destacando os judeus como povo escolhido para levar a bênção de Deus a todas as nações, mas incluindo também os gentios. Em Jesus, nós somos todos feitos um. E agora nós, como igreja, judeus e gentios, todos recebemos esse título, recebemos esse papel de nação santa, de propriedade peculiar do Senhor, sacerdócio real. E essa é a nossa identidade como igreja. Então, aqui nós podemos ver um pouquinho da diferença da missão de Israel e a missão da igreja. Continuando, e agora entrando já no texto, uma igreja que anuncia o nome de Jesus, anuncia sem se omitir. No texto que lemos, nós vimos que Pedro e João estavam indo ao templo às 3 horas para orar. Por que Pedro e João vão ao templo? Eu sei que o autor aqui do estudo até fez um comentário da possibilidade, da tendência consentida pela liderança de o cristianismo se tornar mais uma das seitas dos judeus. Mas Pedro e João e nenhum dos discípulos, em momento algum, tiveram a intenção de se tornar uma linha do judaísmo, uma seita entre os judeus. Eles continuavam indo ao templo para orar porque Pedro e João e os discípulos nunca entenderam que conhecer Jesus os separava do que eles já criam como judeus. Na verdade, eles não viam isso como uma nova religião, mas como a continuidade que nós sabemos que é. Jesus foi o cumprimento das promessas que tantos profetas citaram desde o início. Jesus é o Messias que veio cumprir as profecias e a esperança messiânica que os judeus tinham. Então, portanto, fazia todo sentido que eles continuassem indo ao templo, que eles continuassem a vida religiosa, entre aspas, agora conhecendo Jesus, e indo ao templo para orar. A diferença é que agora eles não só iam ao templo como parte da religiosidade mecânica que o judaísmo vivia, mas agora eles iam conhecendo o Messias que veio, que foi morto, ressuscitou, e no nome dele tem poder. Então, eles continuavam indo ao templo como continuidade da fé que eles tinham. O cristianismo é a continuidade de tudo aquilo que Deus tinha prometido através do povo de Israel. O problema, infelizmente, é que até hoje, como nós sabemos, o povo de Israel não aceita que o Messias, Jesus, já veio. E aí, em um certo momento, por causa da perseguição, eles precisaram se romper. E o cristianismo foi estabelecido separadamente do judaísmo. Mas, na revelação, Jesus é completamente o cumprimento das profecias que os profetas anunciavam, o Messias que eles esperavam, a esperança messiânica que os judeus tinham.
E quando eles chegam ali para orar, agora transformados, conhecendo Jesus, porque eles tiveram uma experiência com Jesus, eles têm uma postura que nós também precisamos observar como exemplo para nós. E eu destaquei aqui teologia e prática, o poder do nome de Jesus. Irmãos, eu tenho visto como é perigoso enchermos a nossa mente. Eu penso isso para mim. E eu oro a Deus, Senhor, não me permita encher a minha mente de conhecimento e ficar distante da prática da tua palavra. Como é fácil a gente estudar e conhecer mais e mais da palavra de Deus, mas não é tão fácil praticá-la. Não é tão fácil, nós somos humanos, limitados, precisamos desesperadamente da ajuda de Deus. E é por isso que precisamos buscá-lo para isso, para nos ajudar a colocar a teologia e a prática juntas. Aquilo que nós conhecemos, nós precisamos praticar. E quando Pedro e João fala para aquele coxo de nascença, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, é porque eles não tinham apenas ouvido falar do nome de Jesus, mas eles experimentaram Jesus, eles conheceram Jesus. Eles sabiam do poder que é Jesus e eles estavam conscientes do ministério que o Senhor estava dando para eles, de anunciar o nome de Jesus. E por isso, com autoridade, eles falaram daquela forma com o coxo. Eles tinham uma vida cristã cheia do Espírito Santo. E todos nós podemos ter. Deus tem planos diferentes para cada um de nós. Deus quer nos usar de maneiras diferentes. Eu não quero dizer que Deus vai usar todas as pessoas para curar, que Deus vai usar todas as pessoas para pregar, que Deus vai usar todas as pessoas. Nós recebemos dons e talentos de acordo com a maneira como o Senhor quis distribuir no corpo que é a igreja. Mas todos nós podemos ter uma vida cristã cheia do Espírito Santo e conectado o nosso conhecimento com a nossa prática. E o Senhor é o único, por isso precisamos ser cheios do Espírito Santo para nos ajudar a cumprir isso. E Pedro e João, eles tinham essa vida cheia do Espírito Santo. Eles sabiam do poder do nome de Jesus, que o nome de Jesus é poderoso para salvar, para libertar, para ensinar, para curar. E eles tinham consciência e tinham experiência. E por isso falavam dessa forma com o coxo. Eles compartilhavam, eles oravam, eles pregavam. Eles não perdiam as oportunidades. E nós também não podemos perder as oportunidades. Eles estavam tão cheios de Jesus e do poder de Deus que naturalmente eles falavam para aqueles que estavam ao redor deles. E é isso que precisa acontecer conosco. Sabe, falar de Jesus e anunciar o nome de Jesus não precisa ser algo programado, ou só para aqueles que estão pregando, ou só para aqueles que estão numa viagem missionária. Não. Falar de Jesus, anunciar Jesus precisa ser natural na nossa vida. E assim era na vida deles. Compartilhavam, oravam, pregavam, naturalmente eles aproveitavam as oportunidades. Atos 3, de 4 a 6, conta então a história da cura do coxo de nascença, como nós já lemos. O que aconteceu quando ele foi curado? Primeiro, isso trouxe assombro entre o povo. Está lá em Atos 3, de 7 a 10, que nós já lemos também. Ficaram assustados, porque eles sabiam que aquele homem era coxo de nascença. O que aconteceu com aquele homem? E agora, o que Pedro, quando eles começam a correr para Pedro e para João e vir para perto dele, assim como o coxo também que tentava se apegar a Pedro e João, Pedro, no mesmo momento, o que ele diz? Ele aponta para o poder que há no nome de Jesus. Ele diz, por que vocês estão admirados? Vocês acham que nós temos poder para isso? Que é no nosso próprio poder ou piedade que estamos fazendo tal coisa? Não. Esse homem foi curado pela fé no nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram, aquele que vocês preferiram deixar ser crucificado quando pediram para libertar um assassino. E agora, eles começam a pregar, eles começam a anunciar, aproveitando essa oportunidade, Pedro traz essa mensagem que é completamente cristocêntrica. Atos 3, de 12 a 26, ele começa a falar do cumprimento da profecia. E aí ele começa lá dos profetas. O segmento dos versículos, nós paramos no versículo 16. Versículo 17, ele diz assim, agora, irmãos, eu sei que vocês não agiram por ignorância, quando ele fala que eles tinham matado o autor da vida, mas que Deus o ressuscitou dos mortos. E ele diz, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas,
dizendo que seu Cristo haveria de sofrer. Arrependa-se, pois, e volte-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. E ele continua falando com eles. Então, quando ele fala sobre o fato deles terem crucificado Jesus, o autor da vida, não era apenas uma mensagem para condenação, mas para mostrar para eles: arrependam, vocês fizeram isso por ignorância, mas agora arrependam, porque há esperança para vocês. A mensagem era totalmente cristocêntrica, e ele começa a falar de como o nome de Jesus foi o responsável, foi através do nome de Jesus que aquele homem foi curado. E ele aponta para Deus, ele não aponta para nenhum ser humano, para nenhuma força humana ou poder humano que pudesse realizar tal feito, mas para Jesus. E justamente porque eles começam a falar de Jesus, e a ensinar de Jesus, e a proclamar Jesus, as autoridades do templo começaram a ficar revoltados com ele. Não está aqui na nossa lição, mas eu destaquei, se os irmãos quiserem confirmar, quiserem olhar depois o texto, está em Atos 5, versículo 28 e 29, quando falam para eles pararem de falar do nome de Jesus, para eles pararem de anunciar o nome de Jesus. E aí a resposta deles é qual? Não podemos obedecer a homens, nós preferimos obedecer mais a Deus do que a homens. E essa era a posição de João, de Pedro e dos outros discípulos, que durante aquela parte da história, naquele período da história, começaram a anunciar Jesus sem omissão, sem se omitir. Por todos os lugares por onde passavam, eles anunciavam Jesus. Para nós pensarmos, teologia e prática devem andar juntas. Falamos um pouco sobre isso. Os frutos de uma vida cheia, de uma vida cristã cheia do Espírito Santo, devem apontar para Jesus. Todo o poder emana dele e toda a glória deve ser dada a ele. Irmãos, quando aquilo que nós aprendemos começa a se tornar vivo em nós, quando a palavra se torna viva em nós, a teologia e a prática estão andando juntas, isso vai produzir frutos. E quando estes frutos forem produzidos, pessoas que serão libertas por causa da tua vida, servindo ao Senhor e compartilhando o amor de Jesus com aquelas pessoas. Pessoas que vão conhecer a Jesus por causa do seu testemunho. Pessoas que foram libertas de uma situação porque o Senhor usou a tua vida para ministrar e para orar e para ser instrumento na vida daquela pessoa e daquela família. Os frutos, eles vão acontecer. E quando eles vierem, nós precisamos lembrar de apontar para Deus. Dele é todo o poder e para Ele é toda a glória. Amém? Bom, uma igreja que anuncia o nome de Jesus também aproveita todas as oportunidades. Ela não se omite e ela também aproveita cada uma das oportunidades. Atos 3, de 4 a 6, a gente viu quando o coxo foi curado. Quando ele olha para Pedro e João, na verdade Pedro fala, olhe para nós, e quando ele olha para eles, ele espera receber alguma coisa. Mas aí o que Pedro fala? Ele não dá nenhuma esmola, com certeza. A expectativa daquele coxo era de receber algum dinheiro, alguma esmola, alguma coisa que ele pudesse usar. Ele vivia aquela vida praticamente, não sei se poderia dizer miserável, mas uma vida completamente fora. Ele nem entrava no templo, ele ficava nas portas do templo, ele ficava ali do lado de fora. E agora ele tem aquela expectativa de receber alguém, de receber alguma coisa das mãos de Pedro e João. Mas o que Pedro diz? Pedro diz, não temos prata e nem ouro, mas o que temos, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Levanta-te e anda. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Isso é muito importante. Em nome de Jesus Cristo do Nazareno, levanta-te e anda. Irmãos, e eu quero destacar aqui alguns pontos desses versículos de 4 a 6 e de 11 a 16. Uma das coisas que eu quero destacar é que temos mais para oferecer do que o mundo pensa que precisa. O coxo de nascença, ou pensa que pode receber. O coxo de nascença não pensava em ir, ele fazia isso todos os dias. Alguém levava e colocava ele lá na porta
do templo chamado Formosa. E ele estava acostumado com aquilo, e quando ele ganhava alguma coisa, era uma esmola. Ele não esperava que ele ia sendo levado para a porta do templo naquele dia e voltaria para casa andando, pulando, glorificando a Deus nos seus próprios pés. Ele recebeu muito mais do que ele estava ali pedindo. E nós precisamos lembrar que nós temos muito mais para oferecer para este mundo, para compartilhar para esse mundo, do que aquilo que esse próprio mundo pensa que precisa. Muitas vezes as pessoas nem pensam que precisam de Jesus, porque nós também, no momento que a gente estava perdido, nos nossos pecados e delitos, sem conhecer a Deus, muitas vezes a gente nem pensava que precisava de Deus, mas o Senhor usou alguém, o Senhor usou sua palavra e Ele nos alcançou. E hoje Ele quer usar as nossas vidas para alcançar aqueles que nem pensam que precisam de Deus. E ao invés de olhar para essas pessoas com julgamento, nós precisamos olhar com misericórdia e lembrar que nós somos como elas, pecadores como elas. A diferença é que um dia alguém foi usado pelo Senhor para trazer a mensagem e nós fomos alcançados. Nós estávamos talvez pedindo esmolas para esse mundo, esperando coisas pequenas desse mundo, mas o Senhor veio e nos deu aquilo que dinheiro nenhum pode pagar. Ele nos deu o conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. Ele nos deu pela graça a salvação em Cristo Jesus. Ele nos deu perdão dos nossos pecados. Ele nos reconciliou com Deus. Ele nos deu muito mais do que merecemos e muito mais do que pedimos. Porque Ele veio até nós e nos alcançou. E agora, nós precisamos lembrar que tem muita gente que não está pedindo por Jesus porque eles nem sabem que precisam dele. Mas nós temos que aproveitar as oportunidades para anunciar o nome poderoso de Jesus, porque no nome poderoso de Jesus, pessoas são libertas, famílias são reestruturadas, pessoas são salvas no nome poderoso de Jesus, pela graça. E nós sabemos disso e nós temos o que oferecer. Nós temos o que compartilhar e não podemos guardar isso só para nós. E as oportunidades, elas estão ao nosso redor. Às vezes as pessoas pensam que eu preciso ir para um campo missionário, eu preciso fazer uma viagem missionária, eu preciso participar de um trabalho evangelístico na minha rua, na minha cidade, ou eu preciso ser convidado para pregar lá na igreja, assim eu vou compartilhar. Não, irmãos, olha, eu não tenho palavras para dizer o quanto eu me entristeço quando eu penso que nós como igreja às vezes colocamos essas divisões. Sabe, é o pastor que tem que fazer tal coisa, é o evangelista que tem que fazer outra coisa, é o missionário que precisa pregar sempre o evangelho. Irmãos, isso é uma mentira do inimigo que enfraquece a igreja. Todos nós somos chamados para testemunhar. Todos nós, nosso primeiro chamado é para Deus, para conhecê-lo. E o nosso segundo chamado é para servi-lo, de acordo com os nossos dons e talentos, de acordo com os planos que ele tem para cada um de nós. Não existe uma posição, não existe uma função, não existe uma condição que seja mais responsável ou que seja mais privilegiada de compartilhar o nome de Jesus. Não todos nós que recebemos de Jesus. Se nós recebemos Jesus hoje, se nós hoje entendemos que Jesus é Senhor e Salvador, que Ele morreu por nós para pagar pelos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus, se nós sabemos dessa mensagem, nós já estamos preparados para dar para o mundo mais do que eles sequer pensam que precisam. Nós já estamos preparados para oferecer, para compartilhar a maior bênção que essa humanidade pode receber. E essas oportunidades estão ao nosso redor. Pedro e João estavam indo para o templo, eles não saíram falando, vamos sair para evangelizar hoje, vamos sair para participar daquele programa lá missionário. Não, eles estavam indo para o templo, e quando eles, antes de entrar, aquele homem que provavelmente muita gente nem olhava, quantas vezes nós mesmos, quantas vezes já passamos por alguns mendigos ou pessoas na rua, e às vezes a gente passa, está correndo, está fazendo outra coisa e nem presta atenção. Quantas pessoas provavelmente passaram por aquele mendigo e nem olhou para ele, nem olharam para ele. Mas agora Pedro e João olham para ele. Não só olha, mas fala, olhe para nós. Ou seja, ele queria a atenção deles. Você está sendo visto. Nós estamos vendo você. E nós queremos aqui agora te oferecer algo muito maior do que aquilo que você está pedindo, do que a esmola que você está pedindo. Em nome
de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E ele ainda diz que a fé nesse nome foi o que o fez andar. E eu creio que a fé no nome de Jesus também salvou a vida daquele coxo naquele dia. Ele não só recebeu uma bênção física da cura, mas eu creio que ele também recebeu a bênção espiritual de libertação, de perdão dos seus pecados e de reconciliação com Deus. Irmãos, isso é tremendo. E que o Senhor nos ajude a prestar atenção. Eu, enquanto estava estudando aqui essa lição, eu me lembrei da história do bom samaritano. Na história do bom samaritano, quando algumas pessoas passaram por ele, passaram de largo, né? Mas na minha mente veio aquele religioso que estava indo para o templo. E aí ele vê lá o cara caído, machucado, pedindo ajuda, precisando de ajuda, nem pedindo, acho que nem fosse ele tinha para pedir. E aí o que eles fazem? Eles passam de largo. Por quê? Porque ele estava com pressa para ir para o templo. Pressa para ir para o templo. Irmãos, que Deus tenha misericórdia da gente. Que a gente não tenha pressa para ir para a igreja, pressa para fazer as coisas de Deus na nossa perspectiva. Não percebendo que as oportunidades de testemunhar do nome de Jesus, na verdade, estão ao nosso redor. Que a gente não se envolva tanto com o serviço de Deus que a gente perca o relacionamento com Deus, que nos faz sensíveis para ver a necessidade do próximo, para levantar aquele que está caído, para dar pão para aquele que tem fome, para dar água para aquele que tem sede, para orar com aquele que está em desespero, para ajudar aquele que está em necessidade, para abrir a nossa boca, para falar, para anunciar do nome que pode salvar, que pode curar o corpo e curar a alma. Irmãos, que o Senhor nos ajude a prestarmos atenção. Quantas vezes a gente vai na padaria e a gente não sabe como aquela moça que está lá recebendo o dinheiro do pão que a gente está pagando, como que é o dia dela, como que está o coração dela, como está a família. Que o Senhor nos ajude a aproveitar as oportunidades que temos todos os dias. O cara que está lá no posto que vamos abastecer o nosso carro, está lá todo dia, a gente passa lá toda semana, semana após semana. Aquela pessoa tem uma história, aquela pessoa é preciosa para o Senhor. E aquela pessoa, se ainda não tem Jesus, ela precisa ouvir, porque se ela morrer, ela está condenada, ela não teve chance de ouvir Jesus. Talvez já tenha até ouvido, não tenha valorizado, não tenha entendido. Eu não sei quantas vezes eu ouvi de Jesus, até que o Espírito Santo convenceu o meu coração. E eu agradeço ao Senhor, porque Ele não desistiu de mim. E Ele permitiu que pessoas continuassem compartilhando comigo. Irmãos, que nós possamos, como Pedro e João, estar atentos às oportunidades, porque elas estão na nossa rua, elas estão na padaria, no posto de combustível, no supermercado. Que o Senhor nos ajude a aproveitar a oportunidade para dar uma palavra, para dar um sorriso, para abrir uma conversa, para começar, talvez, um relacionamento de amizade com alguém, que talvez na primeira vez a gente não pode já começar falando, testemunhando todas as coisas, mas pedindo ao Senhor, eu vou voltar naquele mesmo posto, eu vou voltar naquela mesma padaria, e quando eu ver aquela moça, aquela mulher, aquele rapaz, eu vou orar para que o Senhor me dê a oportunidade de começar alguma conversa espiritual. O Senhor pode fazer isso e nós precisamos estar atentos para aproveitar as oportunidades que estão ao nosso redor e não fazermos como aquele religioso que deixou quem estava precisando de lado porque estava correndo atrasado para ir para o templo. Que o Senhor nos livre disso. E o que nós fazemos então com os resultados, quando Deus começa a usar as nossas vidas, e não só começa, eu creio que Deus tem usado a vida dos irmãos, e como eu falei no início, a minha oração é que o Senhor nos renove, nos fortaleça, nos encoraje, para que estejamos ainda mais motivados a anunciar o nome de Jesus. Mas eu creio que os irmãos que estão passando esse tempo, ouvindo esse estudo, é porque já tem o desejo e já tem anunciado Jesus nas oportunidades que o Senhor tem dado. E a minha oração é que o Senhor traga ainda mais oportunidades para cada um de vocês e para mim, para que nós possamos
ver os resultados da ação de Deus na vida daqueles que Ele quer salvar e libertar através das nossas vidas. E quando isso acontecer, que nós possamos fazer o quê? Como Pedro e João, apontar para Deus. É o nome dEle, é o poder dEle. Uma aplicação aqui para nós. Qual é o contexto em que estamos inseridos? Como eu falei, no caso de Pedro e João, eles estavam indo para o templo orar. Quantas vezes nós vamos para a nossa igreja, como eu disse, para a padaria, andamos no parque da nossa cidade, vamos fazer uma caminhada. Esse é o nosso contexto e nós precisamos pedir a Deus que nos dê sensibilidade para perceber as oportunidades dentro do nosso contexto. O seu trabalho, o lugar que você vai para estudar, se você estuda, o local que você vai para fazer uma caminhada, um exercício físico, se você faz. Esse é o contexto que o Senhor nos colocou. E, irmãos, Deus não faz nada por engano. Se o Senhor tem nos colocado num contexto, é porque Ele quer usar as nossas vidas neste contexto. Quais são os dons e talentos que nós temos? De que maneira que nós podemos usar isso para nos conectar com outras pessoas que talvez tenham os mesmos dons e talentos? E como apontar para Deus em tudo aquilo que fazemos? Como viver de forma que os frutos das nossas ações diárias apontem para Jesus e seu poder salvador e libertador. Que a gente não espere uma grande missão, uma grande cruzada evangelística, um grande despertamento para o campo missionário, para podermos anunciar o nome de Jesus. Porque, irmãos, o que nós fazemos no nosso país, nós fazemos em qualquer outro país. Se o Senhor quiser nos levar para outros lugares, Ele vai nos levar. Alguns Ele leva especificamente para trabalhar no ministério. Outros Ele leva para outros lugares para desenvolverem suas profissões, trabalho que eles fazem. Mas todos nós somos responsáveis para anunciar Jesus no contexto que Ele tem nos colocado. Características da pregação cristã. A mensagem de Pedro nos mostra algumas dessas características. Primeiramente, ela estava conectada com o contexto daqueles que ouviam. Toda mensagem deve ser conectada com o contexto daqueles que a estão ouvindo. E a gente precisa observar isso quando estamos anunciando a Jesus para alguém. Aproveitar as coisas que são ponte, que nos ajudam a chegar na conversa espiritual que queremos chegar. Ele apresentou o Evangelho de Cristo em relação de continuidade e não de rompimento com o Antigo Testamento. Atos 3, 18 a 26, especialmente versículo 24, nós lemos assim: de fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas, versículo 25, e da aliança que fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Ele contextualizou de acordo com aquilo que aquele grupo já conhecia. A pregação de Pedro, ela também combina misericórdia, advertência, arrependimento e conversão. Ele diz: vocês mataram o autor da vida, vocês crucificaram, vocês preferiram libertar o assassino, mas vocês fizeram isso por ignorância. Vocês podem se arrepender e se converter para que sejam perdoados e salvos. Essa é a mensagem que combina misericórdia, mas também advertência, que destaca a necessidade do arrependimento de pecado para que haja conversão e mudança de caminho, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. É preciso reconhecer que é necessário um Salvador, que é necessário um Salvador para perdoar os meus pecados, para que eu seja perdoado e reconciliado novamente com Deus. Essa é uma característica fortíssima da pregação cristã. O impacto dessa mensagem está no passado, porque os pecados são perdoados, lançados no mar do esquecimento. Que impacto maravilhoso é saber que os nossos pecados estão perdoados. Impacto no presente. Temos paz com Deus, refrigério, paz com Deus, independente das circunstâncias. Porque sabemos que Ele é soberano, nossa vida está em Suas mãos.
e nele podemos confiar. Tem impacto no nosso futuro, porque nos traz esperança da volta de Jesus. Essa mensagem ela é escatológica, ela destaca a segunda volta de Jesus. E nós temos esperança de que quando ele voltar para buscar a sua igreja, nós seremos levados. Se morrermos antes da sua vinda oficial, nós morreremos nele. Temos a esperança de vida eterna. Essa mensagem ela é poderosa. Essa mensagem ela impactou a nossa vida. E essa mensagem vai impactar a vida de todo aquele que o Senhor nos usar para comunicá-la. Portanto, irmãos, que sejamos essa igreja que anuncia o nome de Jesus, que anuncia essa mensagem poderosa de impacto tão tremendo. E eu quero terminar falando de privilégio e responsabilidade. São as considerações finais que eu estarei fazendo. Privilégio e responsabilidade. Israel e a Igreja de Jesus. Nós vimos no início o privilégio que Israel teve de ser escolhido como povo de Deus para ser aqueles que receberiam as promessas, que seriam separados como nação santa, sacerdócio real. Mas eles também receberam a responsabilidade quando em Gênesis 12:3 o Senhor diz para Abraão: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A Igreja de Jesus agora recebe esse título de sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusivo de Deus. Mas para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, o privilégio também traz responsabilidade. Assim foi com Israel, assim é com a Igreja de Jesus. E se em Abraão as bênçãos do Senhor alcançaria todas as nações, muito mais com a vinda do Messias. Eu quero ler aqui para os irmãos. As bênçãos da aliança com Abraão deviam ser estendidas aos gentios. As bênçãos do Messias, embora primeiramente oferecidas aos judeus, não deveriam ficar restritas a ele. E esse é o mistério, é o que Paulo chama de mistério, que antes tinha sido escondido, mas agora ele foi revelado. E nós lemos aqui em Efésios, vou ler apenas o versículo 5 e 6, que diz: esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo. Irmãos, que palavra profunda e maravilhosa. Nós estávamos separados, mas agora nós somos co-herdeiros, co-participantes. Se nós entendermos o que Paulo está dizendo aqui, que era um mistério, estava oculto, mas que agora foi revelado, nós seremos uma igreja que brilha à luz de Jesus, uma igreja que não se esconde, uma igreja que não se omite, por tamanha gratidão no nosso coração, ao ver aquilo que Deus fez por nós. Uma igreja que terá alegria em anunciar o nome poderoso de Jesus e a salvação que é oferecida a todos os povos. Nós seremos, se entendemos esse mistério, seremos essa igreja que recebe o privilégio, mas que também compreende a responsabilidade, e não como um peso, mas como mais um privilégio, o de anunciar o nome de Jesus e de levar para aqueles que estão perdidos, porque nunca ouviram falar ou porque ainda não entenderam a mensagem, levar a mensagem que transforma, assim como a nossa vida foi transformada. Esse é o privilégio que temos. Uma igreja que anuncia o nome de Jesus está cumprindo a sua missão. E eu quero ainda finalizar com esse texto. Nós já lemos 1 Pedro 2,9, mas agora eu quero ler o versículo 10, que diz: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Irmãos, este é mais uma vez o mistério que Paulo disse estava oculto e agora foi revelado. Nós nem éramos povo, mas agora nós somos povo. Não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos e fomos feitos co-herdeiros. Nós fomos feitos co-participantes da promessa
que o povo de Israel tinha, como se fosse só para eles, e não era, para que todas as nações da terra pudessem ser abençoadas. E agora nós, Igreja de Jesus, judeus, gentios, todos, nós somos co-herdeiros e coparticipantes. Todo aquele que reconhece Jesus como Filho de Deus e que o aceita como Senhor e Salvador de suas vidas, se tornam co-herdeiros e coparticipantes dessa promessa. Nós não éramos povo, mas nos tornamos. Nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora em Cristo nós alcançamos. Irmãos, isso precisa transformar a nossa maneira de ver o nosso dia a dia. Isso precisa transformar a nossa maneira de olhar para as pessoas ao nosso redor, aquelas que ainda não conhecem Jesus. Isso precisa nos encorajar e nos encher de gratidão e de desejo de levar a mensagem, de anunciar o nome de Jesus para que outros, assim como nós, descubram este mistério que foi revelado. Assim como nós, encontre misericórdia, assim como nós, seja reconciliado com Deus e se torne co-herdeiros e coparticipantes da promessa. Que o Senhor nos use, irmãos. Eu e você somos a igreja. Uma igreja que anuncia o nome de Jesus está cumprindo a sua missão. Eu e você somos essa igreja. Não uma igreja que vive uma religião, mas uma igreja que experimentou do Salvador, que experimentou de Jesus e que agora com autoridade, como Pedro e João tiveram para falar com aquele coxo, nós agora com autoridade também temos no poder do Espírito Santo a liberdade de anunciar o nome de Jesus e de dizer que Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele é aquele que dá paz, Ele é aquele que perdoa todos os pecados. E Ele é aquele que prometeu voltar, e Ele vai voltar, e nós estaremos para sempre com Ele. Essa é a mensagem maravilhosa que nós recebemos de Deus, o privilégio e também a responsabilidade de comunicar e de compartilhar. Essa era a missão da igreja primitiva, e essa é a nossa missão hoje, irmãos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a cumprir essa missão. Essa é a nossa oração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por tamanho privilégio e nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, pedindo que em nome de Jesus o Senhor nos use para compartilhar essa mesma mensagem que impactou as nossas vidas, Deus, o nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Que nós possamos compartilhar essa mensagem para que esse impacto também chegue à vida de outras pessoas, Deus. Aquelas que estão perto e aquelas que estão longe. Usa as nossas vidas, Deus. Usa o nosso contexto, Pai. Usa os nossos dons e talentos, Senhor. Usa-nos aonde nós estamos. Usa-nos aonde quer que o Senhor queira nos levar. Usa-nos, Senhor. Usa-nos. Ajuda-nos a entender que o privilégio que recebemos também traz uma responsabilidade. Mas quando entendemos essa bênção e esse privilégio, a responsabilidade não é um peso, mas é uma alegria. Obrigada, Senhor, por podermos sermos instrumentos nas tuas mãos para levar a mensagem de impacto, de salvação para a vida daqueles que não te conhecem. Nós te agradecemos por isso e pedimos que para a tua glória e no teu nome, Senhor, nos use. Em nome de Jesus. Amém.